Sons da Terra. Seguimos aqui em Indaiatuba, num estúdio improvisado, mas muito caprichado e com muito carinho, né? Então, um momento especial que a gente está aproveitando para trazer diversos temas sobre aves que viajam, aves que encantam. Então, seguimos aqui em Indaiatuba, sítio São Bento. Sítio São Bento, muito gostoso, muito agradável aqui, perto do aeroporto de Viracopos, mais um oásis, né, de tranquilidade, né? Isso, nosso momento de respirar, a gente tem falado isso, de contemplar a natureza, tomar um cafezinho. Ô Lu, e hoje a gente vai conversar com você sobre uma ave que até o nome científico dela tem algo já peculiar, né? Conta pra gente então. Polêmico? Polêmico, diferente. Porque né? O Luciano é o cara das polêmicas, então vamos polêmica, lá. Tô brincando. A gente vai falar do Curió. Curió. E você falou do nome científico, o nome científico Curió. Nossa, é difícil gravar com esse tanto de passarinho aqui, tá? Já tem trocentas espécies cantando aqui. Vai Minha desviando. cabeça tá... Esporófila, vou te ajudar. Esporófila, obrigado. Esporófila angolensis. Os nomes científicos são latinizados, aí grego, tem uma série de línguas, teoricamente línguas mortas, né? E aí, teoricamente, a tradução esporófila, esporos, semente, filos que gosta de, ter afinidade por. Então é uma ave que gosta de semente, que faz muito jus ao nome, porque ele de fato é um tipo de papa-capim, né? A gente tem no Brasil também o colherinha, o bigodinho, que são todos aves do mesmo gênero. Só que o que chama atenção no nome científico do curió é que é Esporófila angolensis. Então, o nome científico, o nome do gênero é Esporófila, o nome científico é Esporófila angolensis, e esse segundo nome no nome científico, que é sempre minúsculo, a gente chama de epíteto específico. Esse epíteto específico angolensis, que literalmente quer dizer da Angola. E o curió é uma ave que só existe na América do Sul. E por que desse ele nome, está então? errado nisso. Copiaram, tem algum Você parecido? sabe qual que é o nome da saíra do pintor da Amazônia? Qual? Tangara chilensis. O nome da doninha da Amazônia. Nossa, essa eu lembro, porque você fez a matéria aquela vez, a gente fez até uma ilustração, porque é difícil de ver. Mustela africana. Que tá tudo errado. E são daqui, né, da América, São né? todos são aves, no caso a doninha é um mamífero, das Américas. O que acontecia é o seguinte, você imagina... o curió ele foi descrito por Linneus, a descrição do curió é do século XVIII. Então Linneu nunca veio na América do Sul. Então na sanha, a grande criação, Linneu falava muito isso, Deus criou, Linneu classificou. As pessoas falavam assim do Linneu. Então você descrever espécies novas de animais, de plantas no século XVII e XVIII era uma forma de você demonstrar a grandeza do Criador, quantas espécies existem no mundo. Então basicamente a situação era o seguinte, ficavam esses cientistas na época quase não existia nem ciência como a gente conhece hoje, mas esses naturalistas, essas pessoas interessadas no assunto. Linneu tem esse grande muito famoso até hoje, porque ele, que antes era uma bagunça o sistema de nomenclatura das espécies. Cada pessoa dava um nome, às vezes era um parágrafo de descrição, e o Linneu foi lá, não. Os nomes são binomiais. Normatizou, Gênero então. e o epíteto e o gênero geralmente são as espécies que são parecidas. Isso evoluiu um pouco, mas continua basicamente a mesma forma que Linneu criou. E Linneu descreveu várias espécies. Agora você imagina você na Europa, chega um passarinho na sua mesa lá, numa caixa aleatória, uma espécime super mal preparado, ou às vezes com base na descrição de um livro que um general que estava na América do Sul descreveu, esse bicho é de Angola, esse bicho é do Chile, da América do Sul. A gente tem um problema muito grande com o grande Tietê de coroa, Calyptura cristata, que a gente tem mais de 100 espécimes em museus e meia dúzia só a gente consegue saber de onde eles são de verdade, porque era assim, América do Sul, Era muito Brasil genérico, era muito assim, genérico. né? As pessoas não davam importância, isso não era tido como ciência, na época coisa muito séria. Eles davam muita importância, mas não era uma coisa super séria e restrita. Então o curió é uma dessas aves, das várias aves brasileiras, que acabou ganhando o nome do lugar Que não corresponde à área de ocorrência. que não corresponde. Mas assim, nesse caso que não corresponde, né? Não existe uma possibilidade de fazer Muito uma boa, Pedro. Essa é a pergunta que eu esperava que mudança você de nome para um, sei lá, Então, brasileiro. o sistema que o Linneu criou a gente tem o código, você tem ideia, a gente tem o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. A gente tem um grupo de especialistas cujo
Eles têm a missão de tomar conta dessa, porque senão vira uma bagunça. Porque eu quero homenagear minha sogra, o outro quer homenagear a namorada quer homenagear o marido. Não dá. Não né? pode. Tem várias coisas, inclusive você não pode dar um nome, não é recomendável que o nome científico ele fale mal de uma pessoa. Apesar disso, a gente tem coisas incríveis, que o Linneu, o nome científico da ratazana Qual que é? é ratos novérgicos. E não tem nada, novérgicos é da Noruega, Noruega, né? Se e o remeteria- Linneu é sueco, e os noruegueses se e os suecos davam, tem uma rixa rixa, histórica. tipo brasileiro e Sim, argentino. sim. Então ele É um homenageou... xingamento com classe. Ele homenageou os os noruegueses. Sacanagem. Tem vários dele, assim. A baleia azul, a Balaenoptera músculos. Músculos é do camundongo. Então, enfim. E qual que é o problema disso? A gente tem uma dessas regras, chama estabilidade nomenclatural. Então, o que conta é o nome mais antigo que existe disponível. Então, na verdade, essa mudança que você acha que acontece, às vezes muda o gênero. Então, os porófilos. Então, o próprio curió, ele já foi considerado de outro gênero, o Orizoboros. Entendi. E aí, quando eles fizeram o estudo genético, viu? Não. Esporófilo. Ele é um esporófilo. Ele agrupa aqui na árvore da vida genética junto com os outros esporófilos. Então, a gente tem que dar o nome de esporófilo para ele. Aí muda. Mas a outra forma de mudar, às vezes, é porque alguém descobre o nome mais antigo. Então, ó, fulano de tal, de acordo com Escreveu, Tamura, Mas então, Tamura em nesse mil... sentido, a chance de mudar é quase zero. Só se alguém descobrir Algum Algum mais livro antigo. anterior ao do que, Linneu. e aí Que muda. coisa. E a gente vai ficar com esse erro aí na Vai, nossa natureza. Angolenses. Poxa vida. Mas então vamos falar um pouquinho, né, do curió. Para quem nunca viu essa ave, trazer as características. Macho e fêmea são diferentes, que tamanho, coloração, porque ele chama a atenção pelo canto, né? Chama. Mas quando você fala do tamanho, a gente está falando dos outros esporófilos, bigodinho, colherinha, xoxó. O curió, É maior. ele é um mais Parrudinho, parrudão, né? o bicudo é ainda maior. Então ele, dentro do grupo, o bico dele é maior, gosta muito de capim na valha, lida com os outros tipos de semente, embora consuma também um pouco de insetos. Ele é dentro do gênero esporófilo, tanto que ele ficava no gênero à parte. O bicudo e o curió era do gênero Orizoboros. Mas ele tem algumas características. Além do canto, ele é bem bonito, né? Porque ele tem esse bicolor, né? É marrom e preto, É né? um marrom meio ferrugíneo, né? É diferente. E a fêmea é igual aos outros esporófilos, Mais marronzinho, mas como ela é mais robusta, a gente consegue identificar. Mas você está certo em falar que ele é muito mais famoso pelo canto. E aí, assim, a gente está trazendo nesses últimos temas, nessas últimas conversas que a gente está tendo aqui, que coincidiu, na verdade, não é nada proposital, mas que são aves que são muito visadas pelo tráfico ilegal, comércio ilegal, pessoas que querem prender na gaiola. E o motivo é a beleza do canto, a pessoa quer ter aquele passarinho cantando. Acho que o motivo é uma ignorância da pessoa primeiro querer prender um passarinho para ficar ouvindo um passarinho, a gente sempre fala aqui, né? E eu falo com conhecimento de causa, porque eu também fui gaioleiro, eu também fui estilingador de passarinho, e eu, no final das contas, descobri que quem gosta de passarinho não prende passarinho, quem gosta de passarinho observa o passarinho na natureza. E aí a gente tá aqui, ó, não é o canto do curió, né? Pitiguari, tem um besourinho de bico vermelho. Ali atrás. Cantando aqui na nossa pausadinho. frente, toda hora ele pausa ali, cambacica, então os passarinhos estão aí. Sim. E o curió era uma ave comum, o curió estava em tudo quanto é canto, inclusive curió, reza a lenda, precisa ser estudado, comprovado isso, que eu procurei, só achei falando isso, mas precisa conversar com alguém que manja mesmo de tupi, teoricamente seria amigo do homem. Ele estava próximo, é um bicho próximo. Que já foi, né? Foi, estava próximo. E faz até sentido, porque ele é um bicho, ele não é uma ave florestal. Ele é uma ave da borda da mata, de um brejinho. Ele gosta muito de um brejinho na borda da mata, um brejinho no meio da mata. E o Warren Dean, eu estou dando um pulo gigante aqui, mas acho que é uma coisa muito legal de falar. Um dos livros mais fantásticos que para mim todo brasileiro tinha que ler é A Ferro e Fogo, a história da devastação da Mata Atlântica, escrito pelo Warren Dean. E o Warren Dean, ele abre o A Ferro e Fogo falando uma coisa que para mim é fantástica e muda a nossa percepção sobre os povos indígenas, sobre o ser humano de modo geral. Ele fala, a gente costuma dizer que os povos indígenas são da floresta. Não, eles são da floresta em parte, porque eles não vivem, a maioria deles, no interior da floresta. Eles abrem uma clareira e eles vivem na clareira, porque a floresta é um ambiente muito hostil para o ser humano viver. E o curió é um bicho dessa borda, dessa clareira. Próximo, então, muito provavelmente amigo do homem, é um bicho que estava ali, é uma ave que pelo canto não passa despercebido.
E por estar perto do homem, áreas assim, é um bicho super territorialista. Todas essas aves que a gente está falando, o macho é super territorialista. Você consegue capturar fácil a natureza, levando a gente chama de chama, né? Um engodo, um passarinho lá, você leva o outro, que o outro vem para competir e acaba capturando. Então as pessoas ouviam um canto, é uma ave que sofreu, o Sik fala, o grande Helmut Sik, o maior livro, a Bíblia da ornitologia brasileira, que ele fala... Não vou conseguir abrir uma página aqui, mas ele fala a ave mais visada pelos gaioleiros do Brasil, ou algo assim. E de fato o curió é uma dessas aves que é super comum. Era, né? Super comum. Era mais comum. E foi levado, basicamente, na lista não na lista brasileira, mas está na lista de espécie ameaçada de vários estados brasileiros, de tantas pessoas pegarem. E qual que é a ocorrência aqui no Brasil? Onde que é? Ele, basicamente, não estava muito presente só no extremo sul do Brasil, mas quase em todo o Brasil. Você tem o bicho na Amazônia, que é até um pouco mais comum, mais na região sudeste, nordeste, está em quase todo o Brasil. Mas o motivo principal para esse declínio da população é a captura. Completamente. Ilegal, né? A captura é ilegal. Você não tem captura legal, né? Só para. Enfim. Não, você pode ter ave legalmente mas, assim, em gaiola. Na questão mas... de mudança de ambiente, que a gente vê que tem muitas aves que elas sofrem, né? Sim, igual, mas isso também entra para ele, ou não? Entra, lógico. Essas aves são muito. A gente fala de uma coisa que a gente fala pouco, mas é importante a gente começar a falar. Muitas dessas aves, elas são granívoras, elas comem, então são bichos que seriam seriamente impactados por agrotóxicos. E a gente tem pouquíssimas pessoas estudando. Mas o curió, às vezes a gente fala isso e as pessoas, os gaioleiros, não, mas e o agrotóxico? Não, a gente fala de agrotóxico também, fala de gato, fala dos outros problemas, mas o curió tanto é prova que em lugares onde você para de ter gente gaioleira, para de ter pegando os bichos, eles ficam comuns. Por exemplo, acabei de voltar, nem sei se eu vou falar o lugar aqui, porque... Não fala, não. Você acabou de voltar de uma região que tem. Acabei de voltar de uma região a 50 km de São Paulo, e o curió cantou o dia inteiro. A gente fiquei lá 2 dias, vimos 6 territórios de curió. E aí, conversando com a pessoa lá, não, o gaioleiro chegou aqui, a gente bota para correr. Então ele consegue, assim, vamos supor, se recuperar se não tiver essa ameaça. Exato. E aí, enfim, aí quando a gente fala de ave, e muita gente também fala de ave de gaiola, mas é importante ter a criação em cativeiro, porque como é que vai recuperar as populações? Mas aí você entra você não a pode captura esperar em cativeiro declinar extingue o bicho para depois você falar que você vai salvar? Não tem sentido. Então, eu vou falar pra você que tem um curió na gaiola, você nunca viu um curió cantar na natureza, eu tenho pena de você. Dá uma diferença bruta. Vai lá ver o bicho cantar no mato, com a natureza de fundo, aquele bicho cantando lindo. Não, isso é uma coisa que impressiona, e eu sei porque, assim, eu até perguntei pro Tamura aqui no bastidor, se ele já teve essa experiência, porque eu acho que quando a gente vivencia isso, são coisas que marcam, né? Quando eu vi um curió cantando na natureza, que foi uma vez que a gente estava fazendo uma reportagem do ninho de gavião de penacho lá em Iporanga com o Duco, e a gente estava voltado 100% na atividade do ninho dos gavião de penacho, não precisa dizer, né? Uma águia imponente do Brasil, águia florestal, enfim, a gente fica totalmente impactado, e a gente estava voltado especificamente para o gavião, e de repente um bichinho roubou, um bichinho que se a gente comparar com um gavião de penacho... Então não dá o tamanho da unha, metade da garra. E era um curió, ele pousou assim, bem perto de onde a gente estava e começou a cantar, assim, em 2 segundos, com todo respeito ao gavião de penacho, mas é porque assim, realmente é uma coisa que impressiona, um canto que marca, chama atenção, e o bichinho tem um charme, né? Tem um quê especial. E então... ele fica pousadinho cantando, então não é uma dessas aves que é difícil de ver, quando você acha um cantando... Você vai lá, ele fica ali o macho, porque eles cantam para defender o território. Tá falando para os outros machos, esse canto aqui é meu, não veio aqui e tal. Então é uma ave, uma das tantas aves no Brasil fantásticas. E é um bicho assim, a gente tem falado, a gente fala do problema do tráfico de animais silvestres, da caça no Brasil, que também o Brasil é completamente proibido caçar, você para controle de javali, é uma coisa bem específica e tal. E outras coisas muito específicas, mas no Brasil é completamente proibido você caçar e botar animais em cativeiro. Mas o X da questão é que tem tanto bicho perto da gente, tem tanta coisa. E eu sei que a maioria das pessoas que caçam, e às vezes pode passar legal, as pessoas são pessoas apaixonadas pela natureza. Então elas gostariam de ter essa oportunidade de ter contato pela natureza. Só que elas conhecem pessoas que caçam e botam o bicho em gaiola. Então elas fazem isso. Uma vez, eu nunca vou esquecer essa história. A gente foi fazer uma expedição em Alagoas, atrás
bichos super ameaçados da Mata Atlântica nordestina. E a gente tinha um assistente de campo lá, Goiaba, que era um morador local lá, seu João, o nome dele. Mas o apelido era Goiaba, todo mundo só chamava de Goiaba. Eu achei que você tava xingando o rapaz aí, meio Não, Goiaba. o apelido dele era Goiaba. O apelido dele era Goiaba. Seu João, mas eu só fui descobrir que era seu João no último dia. Todo mundo chamava ele de Goiaba. E aí a gente lá, ele foi o primeiro dia com a gente, e aí a gente chega nessa cidadezinha e fala, a gente tá fazendo um trabalho, primeiro eles acham que a gente é do IBAMA, de CMBio, né? Não, a gente é pesquisador, a gente tá atrás do fragmento de mata, você conhece as trilhas aqui, e geralmente quem conhece são os caçadores. Aí depois de muito curso, ele pegou confiança na gente e foi com a gente pro mato um dia, 2, 3, assim que a gente ficou uns 15 dias fazendo expedição. O Cirobano e o Weber Girão estavam nessa mesma expedição comigo. Aí depois de uns... Eu fico até me emociono contar essa história. Depois de uns 10 dias, aí a gente já estava meio amigo, liberdade, aí ele, Luciano, mas o que vocês fazem? Eu falei, eu sou biólogo. Aí ele, mas alguém, vocês ganham dinheiro, vocês têm salário, vocês vêm aqui, quem que faz vocês virem aqui? Porque a gente vai de carro, né? Como faz para ser isso aí? Eu falei, eu estudei, fiz faculdade, mestrado, mas você não... Tem gente que gosta da natureza e... mas eu vou te contar um negócio. Ele falou meio baixinho assim, que meio quase uma vergonha assim. Eu falei, Luciano, muitas vezes eu venho para cá, eu saio de lá, eu trago a espingarda para as pessoas acharem que eu venho caçar. Que eu gosto de ficar aqui no mato andando, vendo os bichos. Cara, meu olho, ele falou isso, meu olho encheu d'água, assim, eu virei pro lado. Porque você vê, claramente é uma pessoa que se tivesse oportunidade, tinha estudado, tinha virado... Eu gosto de fazer isso que vocês fazem, ficar andando, vendo os bichos. E eu trago a espingarda, porque assim, imagina, eu vou sair lá da cidade e falar que eu vou vir aqui andar no mato, ver Vai bicho. achar que ficou louco, né? Preocupado, louco. O biólogo é tudo louco, né? Ele não diz nada. Mas eu acho que esse é o grande, né? As pessoas, às vezes, a gente descobre jeitos de interagir com a natureza e amar a natureza que a gente sempre pode melhorar, né? E tá a natureza, tá o curió, tá o trinca-ferro, todas são aves comuns, né? Coleirinho, bigodinho, são aves comuns do dia a dia que as pessoas podem admirar. E algumas que não são mais deveriam ser, né? Assim, pra gente encerrar essa conversa, assim, sobre o curió, trazendo, a gente tá aqui ouvindo o canto dele o tempo todo, queria saber se tem como, né? A gente sabe que é uma ave, então, que já foi mais comum, hoje tem-se, em alguns estados, esse grau de ameaça, um declínio muito grande populacional, mas tem como reverter essa situação, assim? Tem, tanto que é uma dessas aves que, inclusive, se a gente deixar a natureza seguir o caminho dela, por exemplo, a ararinha azul, rolinha do Planalto, esses bichos a gente já precisa ter uma intervenção humana. Tem que criar muito em cativeiro e trazer outra história. Agora, o curió, da minha experiência real, na minha casa onde eu moro também, tem 3 territórios lá perto da minha casa. Daqui a pouco as pessoas vão mapear a minha casa. Tem 3 territórios lá perto da minha casa. Então é um bicho que, se as pessoas param de pegar, permitirem, eles conseguem voltar. Cada caso é um caso, né? Você citou de outras espécies que precisam de uma ação um pouco mais... mas porque senão a gente às vezes acha que não tem mais o que fazer, vamos aceitar. E no caso do curió, né, a gente pode reverter essa situação. Sim. Ele pode voltar a ser o amigo do homem. Pode voltar, exatamente, amigo do homem. Que é diferente, por exemplo, da situação do bicudo. Que a gente tem os projetos de reintrodução do bicudo, que o bicudo foi uma ave que foi levada à extinção em vários estados. No Brasil está praticamente extinta, embora a gente tenha agora esses projetos que estão trazendo, que eles são muito bons. Por quê? Porque o bicudo pegaram tanto que acabou. Agora, o curió, a gente acha que ainda dá tempo ainda. Curió, trinca-ferro também. São aves que ainda podem continuar amigo do homem. Gostei do seu encerramento. Muito bom. Vamos, então, poeticamente, ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, o bate-papo. Até a próxima migração do Luciano nos Sons da Terra. Até a próxima migração do Luciano nos Sons da Terra. Tchau, gente. Valeu, tchau, pessoal. Gente, até a próxima. Sons da Terra.